Um, dois, três, quatro, feijão no prato, segunda temporada do Saleiro Cast. Como é que vocês estão, senhores? Eu tô bem, cara. Tô bem, deu pra aproveitar bastante essa férias. Férias não planejadas. Uma licença premium. Licença prêmio. Exato. Estamos aqui de volta para essa segunda temporada. Hoje falaremos um pouco sobre desenhos animados e se podemos aprender alguma coisa, se podemos tirar de bom proveito algo que vimos quando éramos pequenos e, quiçá, se ainda continuamos a assistir. Eu sou o Gustavo e eu quero lembrar a todos que estão assistindo esse vídeo que Scooby-Doo é melhor do que o universo cinematográfico inteirinho da Marvel. Eu concordo. O universo da Marvel não é lá essas coisas também, né? É sim. Não é, não. Só lembrando que vocês precisam se apresentar por aqui. Meu nome é Lucas e... tenho 28 anos. 29 amanhã. Faço 29 anos amanhã. Olha, parabéns. E é isso. Meu nome é Matheus e... Tô aqui, que é o que você sempre fala. Paz do Senhor. Ah, uau, amém. Ele puxou o gancho crente que a gente precisava para esse podcast. A câmera tá lá. Ser categorizado como um podcast de amigos, descontração e vida cristã. Vocês assistem desenhos animados, senhores? Até hoje, quase beirando os 30. Bom, hoje eu não assisto muito por causa do tempo, né? Mas às vezes, em algum momento, eu assisto. Assim, não tantas vezes, mas às vezes quando mata a Não tanto quanto você gostaria ou... Isso, não tanto quanto eu gostaria, mas às vezes, quando tô lá com aquela saudade de assistir aquele desenho que eu assistia, eu vou lá, né, e começo a assistir. E é só, então, para você é um momento nostálgico. Nostálgico. Entendi. Lucas? Eu não consigo fazer isso que o Matheus faz. Assim, assistir um desenho que eu assistia quando eu era criança. Somos dois. Eu não consigo... Eu não sei porquê, eu só não consigo mais assistir. O que eu consigo fazer é rever, por exemplo, anime. Anime eu consigo. Sim. Bom, vamos contextualizar os porta-condimentos sim. que anime... para O Ódio Mortal, da Daniele Bezerra, são desenhos produzidos no lado oriental deste mundo, Isso. principalmente pelo Japão. Isso. E esse tipo de desenho, que é anime, eu ainda consigo assistir. Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, consigo assistir. Era o que eu assistia quando eu era pequeno, né? E hoje eu ainda consigo assistir. Só que quando eu assisto desenho hoje, e eu ainda assisto, eu assisto Simpsons, eu assisto Uma Família da Pesada. Que são categorizados mais como desenho para adultos. Mais né? adultos, né? Rick and Morty. Muito adulto. Muito adulto. Baita adulto. Necessita Baita de um adulto. filtro aí. Exato. Acho que são desenhos que nem muitas crianças podem assistir. Até Sim. porque elas não vão entender muitas piadas. Sim. São piadas que, tipo assim, piadas nihilistas, coisas que demoram, exige uma certa maturidade para você entender aquele tipo de piada. Certo. Então, o Lucas, com 10 anos de idade, assistindo Rick and Morty, ia achar extremamente chato. Hoje em dia, acredito eu que exista um pouco mais de, digamos assim, ética e um conceito ali de, até mesmo porque dos anos 2000 para cá, deu aquele boom de desenho educativo, né? Na nossa época, a gente que é a geração da criançada da década de 90, não tinha muito esse conceito, a gente assistia o que estava passando na TV, sem se importar com a classificação indicativa. Aí depois, com a criação de canais mais específicos para Discovery Kids, hoje a gente tem a Galinha Pitadinha, né? Deus nos livre dessa questão, mas eu acredito que a Galinha Pitadinha já foge um pouco do conceito, não é um desenho animado em si. Opa, derrubei o meu Salsicha Rogers. O único desenho animado que está fazendo parte aí do cenário hoje. Então a gente entra nesse conceito de que hoje em dia existe um conceito mais educativo para a criação de desenhos, né? Mas assim, se tratando da parte lúdica, eu acredito que não exista nenhuma criança hoje adulto, independentemente se tenha 30, 40 ou 50 anos, que não tenha assistido algum desenho animado no decorrer da vida. Pelo menos até a invenção da TV, se a gente for falar aí de pessoas da década passada. Mas, assim, um dado histórico que eu sei que não é a minha área de competência, né, Moreira? A sua área de competência, que é a história, mas eu pesquisei basicamente e a gente viu, eu entendi ali que os primeiros conceitos de desenho animado foram surgir lá em 1832, e o primeiro desenho animado foi um desenho francês,
criado aí por um cara, Emile Reynaud, e ele foi ao ar ali em 1892. Ou seja, o desenho animado já é algo muito mais centenário daquilo que a gente imaginava que fosse. Dado super curioso, né? Disney Plus, aí, um novo streaming que aconteceu de uns tempos para cá, desde o ano passado, tem Branca de Neve, os Sete Anões, que eu acredito que todas as pessoas aqui presentes já assistiram Branca de Neve e os Sete Anões, e ele é um desenho da década de 30, que eu não imaginava. Para mim era um desenho da década de 80, que lançou na década de 90, quando eu era criança e assisti, mas ele é muito mais antigo. Assim como Peter Pan. Assim como Peter Pan, alguns outros desenhos. A Disney, ela é muito... Antiga. ela é muito antiga, ela é muito ali pioneira nessa questão do desenho animado para animação, né? E assim, eu acho bacana que, é claro, a gente vai ter que colocar um filtro muito grande, e aí eu quero abrir vários parênteses aqui para a gente discutir, é que a gente consegue sim, se a gente parar para analisar, aprender alguma coisa com um desenho animado. Então, digamos que além da parte lúdica para uma criança, além da parte educacional para uma criança, além da parte, né, digamos assim, o pai e a mãe tá de saco cheio da criança e fala assim, eu vou colocar você para assistir algum desenho para ver se você fica um pouco quieto, né? Eu não sou pai, gente, mas eu acredito que seja assim, dessa forma. Me corrijam se eu estiver errado. Os pais. Os pais, por favor, comentem no vídeo. Eu acredito que possa existir também um lado de aprendizado, um background assim, que a gente consiga tirar algo bom, ou digamos assim, não algo bom, porque talvez, como o Lucas pontuou mais cedo, talvez falta um intelecto aí um pouco mais desenvolvido para a criança, mas vamos dizer aqui, vamos abrir esse parênteses, existe algum desenho animado que você conseguiu, Lucas, que você conseguiu, Moreira, captar alguns valores, alguns princípios? Pode ser o desenho bíblico que passa nas manhãs da Record de domingo, né? Todas as histórias. Pode ser algum desenho secular, assim, mas algo que a gente consiga trazer assim de bom? Olha, a respeito do que você comentou dos desenhos educativos, realmente, assim, na nossa época, não faz muito tempo, mas os desenhos não eram tão educativos. Sim. Né? Não era um desenho que te... Até mesmo porque a década de 90 ela precisa muito ser estudada pela NASA, né? Acredito que foi um delírio coletivo que aconteceu em todo o conteúdo de entretenimento na época. Foi um período meio esquisito de entretenimento. Meio esquisito para a TV. E a gente, nós usufruímos, assim, era o desenho que nós tínhamos. Sim. Na época. E pessoalmente, eu sou muito grato por ter assistido esses desenhos. E aí, se eu for puxar na minha memória, tinha um desenho de massinha chamado Pingo. Não sei. Que era o Pingo, do Pingo. Tinha o Teletubbies, que eu não gostava. Eu acho que Teletubbies foge um pouco da questão do desenho animado, né? Ele seria basicamente uma... Mas, sei lá. assim, teve um desenho que marcou... Seria mais o quê? A gente volta a isso no final do vídeo. Um desenho que marcou muito a minha infância e ainda marca muito a minha vida é Os Cavaleiros do Zodíaco, né? Teve vários desenhos que eu assistia, tinha na Nickelodeon, e aí eu posso citar os Rugrats. Os Anjinhos. Os Rugrats, os Rocket Power. Muitos desenhos, tinha o Doug Funny. Sim, sim. O Doug você está trazendo basicamente aquilo que o Moreira trouxe, né? Você está trazendo toda essa questão nostálgica que o desenho pode trazer para a gente. Pode trazer. E a nível de lição que eu tirei, né, do Cavaleiro Zodíaco, você perguntou se a gente pode tirar uma coisa boa. O que tem mais no Cavaleiro Zodíaco, e eu acho que todo mundo aqui concorda, pelo menos quem assistiu, é o companheirismo deles. Né, a amizade deles. E eles são adolescentes, sabe disso, né? São 17, 18 anos e já estavam com uma responsabilidade muito grande de salvar a Terra, né? Não só eles, ou seja, não só eles, como a própria Athena também, que era uma adolescente, devia ter uns 15, 16 anos. E a maior lição que eu tirei desse desenho, e ainda tiro, é o companheirismo, é a amizade, que no desenho, durante o anime todo, em todas as sagas, foi o que conseguiu manter eles juntos e conseguiu
fazer com que eles derrotassem os seus inimigos. Entendi. Foi o companheirismo E deles. você acredita que você teve essa percepção desse valor do companheirismo ali quando você estava Não. vendo quando você era mais novo? Ou isso quando você veio rever já um pouco mais velho? Isso. São coisas que a gente vê agora, né? Sim. São coisas que quando eu fui assistir novamente, que eu consegui tirar de lição. Entendi. Sim. Com Então, uma maturidade. exatamente, a maturidade. Eu acredito que, sim, os desenhos, eles ensinam valores, só que isso pode até ficar gravado na nossa cabeça, mas a gente pode não assimilar isso Sim. quando a gente é mais novo. Então, eu acho que, assim, muita coisa a gente deixou de aprender por não conseguir assimilar, né? E aí, quando você revê, você fala, puxa vida, olha só o que esse desenho estava me ensinando e eu não entendi. Acabei não entendendo ali na época. na Moreira, você? Então, no meu caso, eu não cheguei a assistir Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu nem conheço o enredo da história. Ah, que pecado. Eu acho que diferente de muitos jovens da minha idade, né? Acho que a maioria. Mas no meu caso, eu assisti muito os desenhos da TV Cultura, Certo. porque Que tinha, por mais que não fossem ali um conteúdo basicamente voltado para crianças muito mais novas, sim, ele tinha um quê cultural ali, né? Isso. Tadapsh, porque TV Cultura. a própria criação da cultura foi feito para isso, né? Aham. Acho que a Fundação Anchieta, né, que foi criado Sim, uma TV uma TV com o objetivo de ensinar, né? Acho que o grande objetivo da criação da cultura seria isso, né? sim. De ensinar, uma TV educativa. E eu assisti muito os desenhos, não somente os desenhos, mas os seriados também, né? Como o Castelo Rá-Tim-Bum, Sim. né? o Rá-Tim-Bum, que é A franquia Rá-Tim-Bum, a franquia né? Rá-Tim-Bum, mas só o terceiro que foi um pouquinho ruim, né? Ilha Rá-Tim-Bum, né? Ah, a gente vai brigar aqui, cara. Mas, ó, continua falando do desenho animado. Então, E aproxima esse microfone. por favor, me corrigem aí. Então, o desenho que eu gostava muito era Hubert, né? Rupert. Isso. O lobinho branco. Que é o ursinho diz- branco. Era um lobo ou era um urso? Era um ursinho branco. Eu acho que era um ursinho Era branco. Um urso, não sei. Eu lembro. Eu Isso. lembro de Rupert. E o Pequeno Urso. Sim. Que é interessante que se passava sempre um do lado do outro, né? Lembra até a ordem, né? Isso. 3:30 da tarde. Rupert, 16 horas. Eu acho que... Não lembro se era o Hubert ou o Pequeno Urso que tinha uma música assim. Taran, taran, tarararara, tararara. E... Nossa, você é muito melódico. Parabéns. Inteligência musical. Aí falaram que era Pantera Cor-de-Rosa. Tá vendo? O nosso cameraman aí reconheceu outro desenho. Mas então, eu quis imitar um pouquinho. Sim. Então, o que eu mais chamava atenção nesses desenhos era a questão da imaginação. Uhum. Por exemplo, a questão do desenho do Hubert, que era o ursinho branco, né? Geralmente ele ia para outros mundos, né? Tem um desenho que ele vai até Episódio, né? Um episódio que ele vai até o céu num pé de feijão, Sim. onde tinha um castelo assim, onde ele visitava os monstros. Ou seja, era a questão da imaginação. Ou seja, a importância da criança imaginar, Sim. formar o pensamento. Porque eu acredito que quando a criança... Né, é importante para a criança forjar na criança a imaginação. Porque é na imaginação que vai formar, né, o intelecto, o conhecimento. E tudo... E eu acredito que essa é a importância do desenho já nos primeiros anos de vida. Sim. Ou forjar o conhecimento, né? Forjar a imaginação. Por isso que muitas vezes na escola nós usamos livros infantis, desenhos, né? Porque tudo, né, vai forjar esse conhecimento. Isso eu acho que é a importância do desenho. E a questão do Pequeno Urso, que era um outro desenho, a questão da amizade, e lembra muito aí que você está falando. Eles eram muito amigos, muito unidos, né? Sim. Ou seja, são desenhos que me... Percepção que você teve ainda pequeno, ou você foi descobrir semana passada, quando você baixou todos os episódios via torrent, para assistir de novo? Não,
quando a gente combinou falar sobre isso, aí logo pensei, né, nesses desenhos. Sem problema. E me veio essa reflexão. Né? É porque assim, senhores, vamos entender que existe... É como o Lucas falou, né? A gente não tinha essa cabeça para ficar, ficar filosofando os desenhos. E venhamos e convenhamos que, independentemente de alguns valores serem mostrados, existe também o lado mercadológico da coisa, né? Você se cria um desenho animado, sempre se criou um desenho animado para poder vender. Só que aí você tinha ali várias vertentes que você poderia seguir. Se você fazia um entretenimento puro, se você fazia algo educativo, se você colocava alguns valores ali no background de forma sutil, se você já escrachava. E isso vai muito da interpretação, né, de quem está assistindo. E no caso aí de quando a gente fala de idades mais tenras aí, de crianças menores, basicamente daquilo que os pais liberam para que eles possam consumir. O fato é que, sem querer, a gente... já, como eu estou falando, já forjava isso na criança, a imaginação. A gente não sabia disso. A gente, essa parte lúdica do desenho animado, ele acaba trazendo isso. Sim. Independentemente dele ser ter um teor mais educativo, quanto ter um teor tão menos educativo ali. Como, por exemplo, né, eu acredito que realmente, se a gente parar para analisar, e é até interessante... porque fica aqui, a gente deixa um pouco o preconceito de lado. Poxa, a pessoa, a partir do momento que virou adulto, não pode assistir nenhum desenho animado. Acha chato. Não tem nada a ver, porque mesmo que não seja ali um desenho criado totalmente para o viés adulto, como é o caso de Rick and Morty, Futurama, Family Guy, todos esses parâmetros aí, mas você consegue ver coisas interessantes em desenhos que não são propriamente para adultos. Sim. Vou citar dois aqui, por exemplo. Cara, Super Choque, que eu acredito que vocês assistiram no SBT. Sim. Ele tem um background de combate ao racismo impressionante de forte ali. Às vezes até complicado de você entender que isso ali é um desenho para uma criança de 10, 11 anos assistir. E Scooby-Doo, que todo mundo acha que sabe que é o meu desenho favorito, né? Acho que fica... Não me diga. Né? 30 anos de idade, eu fazendo cosplay de Salsicha Rogers na vida real. E basicamente a ideia, a nível de curiosidade também, a ideia da formação ali, da criação do desenho Scooby-Doo foi para mostrar para a criança que os verdadeiros monstros da sociedade eram os humanos, né? Porque no final de cada episódio eles descobrem ali quem é o Cavaleiro Negro, quem é o monstro de 10 mil volts, e é sempre uma pessoa que está por trás. Então ele tem esses valores... E o que me chama a atenção no desenho do Scooby, que mesmo ele sendo mesmo o Scooby e o Salsicha sendo medrosos, mas eles conseguem... Tá vendo? Não tenha medo. Eles conseguem enfrentar os perigos. Sim. Né? Com a sua amizade, né? Com a sua... Então, eu acho que é interessante isso, né? Mesmo medroso, enfrentando o perigo. Assim, vendo por esse lado, acho que talvez ali... E também, não sei se por uma necessidade de criação que nós tivemos, diferente da criançada que está vendo agora... Não tinha assim muito essa questão de classificação indicativa. Até tinha mas principalmente nos anos 90. Não tinha muito, não era uma coisa muito explícita. Hoje eu acredito que seja mais, tenha pelo menos, eu acredito, né, que tenha... Haja mais controle. Haja mais controle. Está muito mais setorizado. Sim. Os segmentos de desenho, as faixas etárias, por idade. E também pelo fato de que, vamos supor, né, a gente traz o viés cristão da coisa. Né? Hoje é muito fácil uma criança de 4 ou 5 anos ver qualquer tipo de conteúdo na TV, qualquer tipo de conteúdo na internet. Eles escolhem. Eles escolhem, né? Com 5, 4 anos a criançada já consegue ali entrar no YouTube e assistir Maria Clara e JP, infelizmente. Eles já conseguem escolher isso. Antes de saber ler e escrever. Isso, antes de saber ler e escrever, eles já conseguem. A era dos millennials, né? O pessoal que tem mais ali, que consegue melhor manusear um aparelho eletrônico do que simplesmente um lápis e um papel, digamos assim. Bom, mas a gente observa aí que a internet, né? A internet aí, o boom da internet e todas as facilidades que a internet nos propicia com canais de exibição, com streamings, com, enfim, N sites, a gente vê que basicamente ela não matou
a TV, de certa forma, né? É muito parecido com quando a TV surgiu, acreditou-se que ela também mataria o rádio e não foi dessa forma. Houve adaptações de público e a gente observa que, inclusive, até existem desenhos que são feitos propriamente para alguns streamings, né? Não apenas para a TV. Então, a gente observa aí que o desenho animado é algo que, querendo ou não, ele vai perdurar por mais alguns anos. Desenho animado, acho que é uma independentemente do segmento, se é para adulto, se é para criança, independentemente de onde ele é realizado, né? Se no YouTube, se no YouTube, TV aberta. Enfim, e também, por exemplo, o país que acaba focando, né? O Japão com os animes, a parte ali, não sei dizer muita coisa, eu só sei que eu descobri que Peixonato é um desenho brasileiro. Eu não sabia que é feito no Brasil, né? Peixonato é brasileiro. Enfim. Bom, a gente tem o desenho, a gente tem Turma da Mônica, né? O desenho animado da Turma da Mônica, né? A gente tem o desenho, já tivemos o desenho animado do Sítio do Pica-Pau Amarelo também, que são produções brasileiras, né? E bom, se tratando agora boas produções. A gente vamos agora entrar em outro parâmetro aqui, né? A gente sabe que a maioria dos desenhos, eles têm alguns valores, né? Eles têm alguns princípios. Pode falar sobre Ilha Rá-Tim-Bum. Ilha Rá-Tim-Bum é um cúmulo, você. Uma coisa tão educativa daquela. A trilha sonora tinha Pato Fu, cara. E você vem falar que é o pior da franquia? Na saída daqui, a gente vai se ver lá fora. Enfim, a gente vê, assim, pouco se é difundido o desenho que tenha um background bíblico, né? Raramente a gente encontra. Sim. Eu, basicamente, só tinha visto ali os desenhos bíblicos da Record, de domingo, né? Se acorda e antes de começar Domingo Show, você assiste a história do profeta Eliseu tomando seu café. Eu lembro. Requentado. Eu lembro. Né, com café com leite. Uma delícia. Saudades desses domingos. Eu lembro. Eu nunca assisti. Nunca assistiu os desenhos bíblicos da Record? Não. Bem de manhãzinha. Bem de manhãzinha. Aí tinha os desenhos bíblicos, aí depois passava o Pica-Pau. Sim. Quando não, eles intercalavam com Todo Mundo Odeia o Cris e depois vinha o Domingo Show. Eu sei que passava, mas nunca assisti. Isso. E eu entendi que, talvez, não sei, né? Eu vou jogar isso aqui. Exista um déficit? É necessário criar-se desenhos animados explicitamente bíblicos? Porque, para mim, até semana retrasada, só existia os desenhos bíblicos da Record, que até hoje eu não sei qual é a produtora, quem é que criou, como é que se faz isso. Mas, por exemplo, a Igreja Adventista, eles têm um arsenal de desenhos bíblicos, que eu tenho uma amiga minha, né, que inclusive ela é influencer, ela é mãe, e ela é da Igreja Adventista, e ela, por exemplo, eles têm um arsenal de desenhos, tem um tal de Roller Peps, que é uma espécie de Thomas e seus amigos com cristão, né? Onde ali todos na cidade, aí tem o carro do bombeiro, o carro da polícia, e todo mundo fica ali discutindo valores bíblicos. O que faria Jesus se você visse a senhorinha, ajudaria a atravessar a rua, não, etc e tal, né? Então eu pergunto para vocês, né? Até mesmo porque teremos que ser verdadeiros aqui, né? Existe um preconceito um pouco grande ali com tudo que tem esse viés bíblico, né? Seja com o desenho animado, seja com um filme, seja com seriados, né? Eu observo que a gente tem, e eu me coloco dentro dessa redoma aí, a gente tem um olhar meio piegas quando a gente vê uma produção bíblica. Então eu queria saber de vocês, há necessidade, seria interessante, a gente poderia, sei lá, inventar os Power Rangers de Cristo, entendeu? Que lutam contra os principados e a potestades da Alameda das Tulipas, enfim. As armaduras seriam as armaduras de fé? Exatamente, as armaduras da fé. É necessário, é interessante, seria legal, não seria legal? Qual a opinião de vocês para isso? Vou responder. Responde primeiro. Responde, meu amigo. Tem um desenho muito bom. José do Egito. Eu pensei que era tão bom que ele não ia lembrar. José do Egito. Que é da Disney. Sim, verdade, sim. José do Egito da Disney. Bem Moisés, lembrado. Né? Moisés. Bem lembrado. O Príncipe do Egito, né? Sim. Príncipe do Egito. Príncipe do Egito. São dois clássicos inspirados em histórias bíblicas. E são muito que aí a gente vai pro quesito longa-metragem de animação, né? Isso. Mas que também está dentro da questão. Não verdade, que você lembrou, bem lembrado, Lucas. São bem... São
Obras de foram arte, né? Obras de arte. Olha, eu são obras de acredito arte. que... mas é porque o cinema sempre flertou, né, com as histórias de José e Moisés, né? É. Os 10 Mandamentos lá da década de 50 é um baita de um filme. Sim. Exato. Mas vamos voltar para a questão que você... Com relação a desenhos animados cristãos, eu acredito que talvez sim possa existir esse déficit. Será que é um nicho de mercado não explorado que os empreendedores... Provavelmente seja um nicho de mercado não explorado. Eu lembro de um desenho, na verdade não era um desenho, era mais uma marca, Sim. que era do Esmilinguido. Sim, Esmilinguido. Acho que todo crente. Brasileiro. Eu acho que é brasileiro. Toda jovem crente que escutou Pamela na adolescência teve uma agenda do Esmilinguido. Uma caneta, sei lá o quê, alguma do coisa assim. Esmilinguido. Uma camiseta. Uma camiseta do Esmilinguido. Eu acredito que, olha, Gustavo, sinceramente, eu acho que uma coisa deveria complementar a outra. Assim, por exemplo, eu acho que um pai cristão, ele não deveria só deixar a criança assistir desenho animado cristão, e também o contrário, também não deveria deixar a criança só assistir desenho animado secular. Sim. Eu acho que... Uma ponderação aí nesse... Exatamente. Um equilíbrio, né? Eu acho que deveria haver um equilíbrio. E eu acredito, e eu não sou especialista nisso, que já tenha bastante desenho animado cristão. Sim. Só que é pouco consumido. Também acredito que Eu acredito não que- eu tenha um acredito que não- consumo tão grande Eu sobre acredito isso. que se você for procurar na internet, com certeza você vai achar. Uhum. Mas assim, será que minha vida teria sido melhor se eu tivesse assistido desenho animado cristão? Não, eu acho que seria a mesma coisa. Sim. Mas seria interessante. Sim. Se eu tivesse tido mais acesso a desenho animado cristão, seria mais interessante porque eu conheceria as histórias melhor. Eu teria- Não apenas se tratando de que, por exemplo, de que os desenhos animados aí de viés cristão teriam que ser fidedignos, basicamente adaptações de histórias bíblicas, né? Não, assim, Poderiam abordar outras temas coisas, que né? Poderiam ser personagens. Conhece o Leandro Lima, né? Sim, o sim. Leandro Lima, É. da Igreja Presbiteriana. Ele tem uma trilogia de livros, que é uma literatura fantástica, que são as Crônicas de Olã. E assim, cara, na boa, não perde nada para Tolkien, para Lewis da vida. Inclusive, ouso dizer que ele conseguiu construir um universo muito mais interessante, muito mais coeso que Nárnia. Já falei isso para vocês, o meu pezinho atrás com Nárnia, embora eu goste muito, é essa questão ali do universo ser muito fragmentado de livro para livro. Você vai descobrir o que são as Ilhas Solitárias num livro e ele é mencionado 3 ou 4 livros depois. Enfim, ele tem essa trilogia aí de Crônicas de Olã que, cara, se a Amazon, Netflix ou qualquer outra produtora quisesse transformar em uma série ou um desenho mesmo, propriamente dito, cara, ia ser fantástico, porque o lance é muito bom. Então, foi o que eu falei. Existir, existe. Só que é o consumo, né? Assim, deve haver. Com certeza, desenhos Inclusive, animados. as pessoas que assistirem esse vídeo, Livros. por favor, coloquem aí, comentem pra gente assim, se existe algum desenho animado cristão Que você deixa que sofrer assistir. que se você deixa for sofrer pai. assistir, que seja bom, né? Enfim, vale a pena também, até pra mim mesmo eu digo, né? Pô, vou assistir alguma coisa diferente aqui, edificante na parte de desenho. Ô, Gustavo, é interessante que você falou sobre Lewis, Aham. C.S. Lewis, e sempre quando a gente pensa em literatura fantástica, né, embora é uma extensão, a gente está falando de Sim, desenho, né? Mas exatamente. a gente pode falar de literatura fantástica. Pode, tá tudo Tá tudo integrado. Porque dois escritores de literatura fantástica muito famosos, né, são, de um lado, o C.S. Lewis e do outro, Tolkien. Tolkien. Né? E ambos eles eram muito amigos. Uhum. Tem até um livro chamado O Dom da Amizade, né, que retrata sobre isso. E interessante que quando um escrevia, um mostrava para o outro, e quando o outro escrevia, mostrava para o outro para ver o que estava bom. E o Tolkien, ele não gostou das Crônicas de Nárnia no sentido dele achar de ser muito cristão, assim, ser explicitamente cristão, né? Ele achou que não era necessário se Cara, mostrar. pior que eu não acho. Nossa, sério, de verdade, eu não acho explicitamente cristão. Até mesmo porque eu considero Nárnia, né? Agora a gente vai abrir um parênteses muito grande ali, né? Nárnia eu acho muito infanto-juvenil até, de certa forma.
Em algumas que eu não acho assim explicitamente cristão. É assim, é muito descaradamente as referências que ele faz. Sim, né? essa é a crítica do Tolkien. As referências, eu acho que Lewis foi muito descaradamente as referências. Como, por exemplo, se a gente for falar ali do sobrinho do mago, que fala da criação de Nárnia e que tem uma fruta do conhecimento. Sim. Na última batalha, que um calormano, que é basicamente considerado uma nação inimiga, ele é salvo, ele é levado para Nova Nárnia em detrimento de... Então a gente fala sobre da graça. No próprio filme, que fala assim, quando a Lúcia vai embora, acho que é a Lúcia. Lúcia, isso. Quando ela vai embora, aí ela pergunta para o Aslan se ela iria ver ele de novo. Não, acho que isso não é no filme, não. Eu acho que isso é no... se bem no que filme, eu não assisti. Isso deve ser a Viagem do Peregrino da Alvorada. Isso, né? Eu não assisti esse filme. Essa é a parte final do terceiro filme. Da Viagem do Peregrino da Alvorada. Aí ele fala assim, no seu mundo, né, eu tenho outro nome, né? Então é claramente que é uma referência a Jesus, né? Sim. Como se fosse um mundo paralelo. Até no último livro ela também fala que uma das coisas mais maravilhosas do mundo, tanto em Nárnia quanto no mundo, começaram no estábulo. Sim, né? sim. Então é bem interessante. Aí o Tolkien, ele achava que não era necessário se falar isso. Né? E é interessante que, se você olhar para O Senhor dos Anéis, é mais difícil, mas você pode encontrar também referências cristãs. Né? Como, por exemplo, o Gandalf. Você vai ver que o Gandalf vai ver um momento que ele vai falecer, vai morrer, né? Vai cair lá, né? E vai um momento que ele vai voltar e ele vai voltar branco. Volta mais forte. Vai voltar mais poderoso, forte. Ele volta mais poderoso. Então, Gandalf o branco. Embora não é tão explícito como as Crônicas de Nárnia, né? Mas você vai ver que é uma referência ao próprio Cristo. Sim. Então, o que eu estou querendo dizer? Né? Que não é necessariamente o desenho ser cristão, ou por desenho ser cristão, né? Tem que ser explicitamente cristão. Mas pode ter valores cristãos, né? Eu acredito. Ele pode estar ali, assim, basicamente, não vou dizer assim, escondido, mas ele sendo tratado nas entrelinhas ali. Ele ensinando os princípios de Jesus. Sim. Não tão explicitamente. Sim. Mas ensinando. Então, eu acho que... Porque o próprio, desculpa interromper, o próprio Lewis, né? Olha que tanta coisa ele colocou. Mitologia grega. Nossa, ele colocou muito. Ele fez uma mistura enorme, né? Ou seja... Tem sátiro, tem fauno, tem dríade. Coisas que nem parece que é coisa de cristão, né? Exatamente. Se olhar preconceitualmente. Centauro. É igual quando ele escreveu o livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Muito Aí bom. Teve até uma irmãzinha que chegou na minha casa pensando que era livro do diabo. Eu já li Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Muito bom bem mesmo, interessante. muito interessante. Poderia ter uma sériezinha animada também. Sim. Né? Não, agora eu vou sair daqui pensando, caramba... Isso aqui poderia ser uma série animada, isso aqui não poderia ser uma série animada, isso aqui seria muito legal. Leiam. Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Isso. Não é um livro satânico. Não é um livro satânico. Observação. Vale a pena pontuar. É a história de um diabo velho contando a história. Vale a pena pontuar. E, gente, pra gente encerrar... O Leandro já tá dormindo ali. O Leandro já tá dormindo. A gente tem um convidado aqui... É que o programa tá muito legal. A gente tem um convidado aqui que tá assistindo aí de plateia. Contra a regra. A gente tá... pretendendo transformar isso aqui numa sitcom com aplausos, plateia. A gente viu que não deu muito certo porque a gente não é muito engraçado assim, né? É isso aí, Leandro. Faltou o elemento principal. Faltou o elemento principal, a comédia. A comédia. A gente ser engraçado. Exatamente, nós não somos. É por causa que nosso programa tá... Como é pandemia, não tem palco. Não tem ninguém. Isso. Lembrou bem da pandemia. Nossa, a gente começou a gravar isso aqui na primeira temporada em pandemia, a gente ficou e a pandemia não acabou. Um tempo longe e a pandemia continua existindo, né? Pelo menos aqui no Brasil. Mas não vamos entrar nesses parâmetros aqui, senão a gente foge, né? Então, assim, para a gente encerrar esse episódio de hoje, eu queria que vocês sugerissem um desenho animado para a gente assistir aqui entre nós. Mas que responsabilidade. Responsabilidade. Depois a gente... Não precisa ser no outro vídeo, a gente comenta ali no Tá. Vamos off-screen aí o que cada um achou. Tudo bem. Matheus Moreira. Só porque eu queria que tu começasse agora. O senhor... Comece. O que você indica aí pra gente? Para mim e pro Lucas. E talvez quem quiser assistir também, que estiver assistindo... Rapaz, atualmente eu não assisto muito desenhos, né? Contradizendo o vídeo. Sim,
Não tá contradizendo, só falei. No começo eu falei Eu que eu tô não assisto. brincando com você. Rapaz, eu assisto esses desenhos clássicos, às vezes, como por exemplo, Scooby-Doo e que são desenhos que eu assisto. Eu acredito que são esses, por exemplo, eu assisto muito Simpsons. Sim. Eu gosto muito de assistir. Simpsons e as suas profecias Isso. contemporâneas. São esses desenhos, não seria algo, não indicaria algo novo. Legal. Assim, né? Só pra dizer, eu já assisto Scooby-Doo e Simpsons eu não vou assistir. Foi mal, cara. São 23 temporadas, eu não tenho Não muita precisa paciência assistir tudo. pra isso. Assiste só uma. Ah, não, mas eu sou metódico, sistemático. Eu vou querer assistir desde o começo e eu já me Tá peguei. bom. Então, beleza. Sua vez, o que você indica aí pra gente? Eu indico pro Matheus Moreira, se ele ainda não assistiu, Death Note. Ó, Não. um anime. Assista, Death Note, é um anime. Ah, sim, já vi. Já assistiu? Não, já vi, Já mas não assistiu. assisti. Tá, então assista Já vi Death no Note. sentido que eu sei o que é. Isso. Aham. Assista Death Note. Gustavo, não sei se tem algum desenho que eu assisti que você não conheça. Eu não sou tão expert assim no desenho. Não sei, você já assistiu todas as sagas do Cavaleiro Zodíaco? Não, eu só fiquei na do Santuário e poucas outras sagas eu assisti. Vou ter que assistir a saga de Hades. Aliás, Gustavo, o que você achou do último desenho do Scooby-Doo? Do filme? Do filme? É, Eu não assisti, Não assistiu. embora eu saiba de Aham. todo o background. O último desenho do Scooby-Doo basicamente não foi feito pensando no Scooby-Doo, Deu pra perceber. foi um pontapé inicial para criar-se o universo da Hanna-Barbera dentro das animações cinematográficas. Aham. Então, por isso que... e acho que colocaram o Scooby-Doo ali como nome principal. mas ele não justamente era o pelo- principal da história. Não era o principal de fora, mas porque ele é ali no quesito Hanna-Barbera, a nível mercadológico, ele foi o que obteve mais êxito, sucesso. O protagonista. Então, querendo ou não, foi ali um clickbait. Primeira vez que fazem isso num filme. Isso, não sei. É pra chamar o público. Pra chamar o público, né? Todo mundo gosta de Scooby-Doo. Scooby-Doo é da hora, o cara é da hora mesmo. E fora que colocaram o Mustard. Cara, eu tô na dúvida agora se é bite ou se é bait a pronúncia. Coreia. Capaz, o cara que 5 anos estudou inglês e ficou. E agora eu vou ficar com essa pulga na cabeça. A gente precisa- Mas depois o Coreia fala pra mim off-screen, não tem problema não. Cara, eu vou indicar pra vocês dois: Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, Ataque de Titãs. É um dos Shineco, melhores. Peraí. Chineco de Você. Eu falei os 3 nomes. Eu Isso, falei tá. em japonês, em inglês e em português. Isso. Falei. Ô, louco. Ataque de Titãs, que pra mim é um dos melhores desenhos. Daniele Bezerra, por favor, pare com esse preconceito contra desenhos nipônicos. É um dos melhores desenhos da atualidade, porque aí a gente vai falar um pouco de conceito de Quantas animação temporadas? japonesa, tá na 4ª. E é bem tranquilo de assistir. Então é um universo muito bem criado, assim, muito bem feito. E assim, o que eu indico para todo mundo, basicamente, a nível de produção, né? Acho que todos os desenhos da Nickelodeon, eles têm uma produção. Quando eles foram importados aqui pro Brasil, eles vieram com uma produção muito boa, né? A nível de dublagem, a nível de adaptação de nomes. Então, acho que todos os desenhos da Nickelodeon, a gente pode citar Rocket Power, Padrinhos Mágicos, Arnold, que todo mundo Arnold, gosta. Doug. Então, acho que Ei, Arnold. a Nickelodeon ela foi um canal que conseguiu trazer uma tratativa muito boa para Inesquecível. os desenhos, né? Tanto que, cara, velho, Padrinhos Mágicos, uma das melhores dublagens já feitas assim a nível de desenho, é muito boa. Então, Acho que era na Fox Kids ou na Cartoon Network, o Dexter. Dexter na era do Cartoon Era Network. Nossa, Dexter é muito bom. Muito bom, né? Didi. Dexter. Falamos, a gente Muita a nostalgia. gente teve episódios falando de música, já falamos de seriado, já falamos de Ah, desenho outra animado, coisa. que é isso aqui. Então vamos encerrar aqui falando que a gente precisa fazer um episódio sobre filmes, Filmes. que eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Eu posso dar É umas muito- últimas palavras só? Fale, você sempre encerra as últimas palavras. Não, é porque é interessante. Talvez esse programa é pra gente. É programa não, é um episódio, né? Episódio. Pra gente incentivar as novas crianças a sempre assistirem desenhos. Isso. E não somente assistam crianças, assistam os desenhos. É bonitinhos, Já é lindos. Leandro, já baixa Rupert e Pequeno Urso pra Sara aí Sabe em por quê? casa pra ela assistir. Porque às vezes eu percebo que existem poucas crianças que leem gibis, né? Leem quadrinhos, leem Turma da Mônica.
muitas crianças nem sabem mais quem é. Sim, Ou porque seja, talvez o desenho hoje ele tenha esse caráter mais ocupacional do que Sim, recreativo, né? Eu recreativo. preciso ocupar a criança, não recrear a criança. Então, né? acho que isso é importante, né? Dicas de um professor, né? Agora você foi... Foi profundo, Agora né? você foi profundo. Senhores, foi um prazer estar com Oh, vocês aqui igualmente. novamente. Esperamos que a gente faça isso com mais vezes. Igualmente. E até o próximo Você é o- episódio. você é o melhor. Paliteiros, curtam aí quais desenhos que a gente devia ter falado aqui. E até o próximo episódio. Vai ter parte 2. Obrigado, muito Valeu, obrigado. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.